boa noite para todos, boa noite vocês que estão participando aqui comigo agora nesse momento. Quero agradecer imensamente por cada um que fez a sua inscrição. Tenho certeza que foram trazidos mesmo aí pela mesma energia espiritual que nos conectou e fico imensamente satisfeita e feliz de saber que tem pessoas aí nessa jornada aí de início do despertar espiritual, às vezes até já há algum tempo caminhando aí nesse processo, mas que de alguma forma estão aqui conectados comigo e prontos e preparados para ouvirem, né, o que a gente tem para trazer aqui hoje, esse conteúdo. O workshop, então, com o tema O Chamado do Despertar, Cocriando uma Nova Realidade, ele nasceu realmente do meu coração e da vontade de compartilhar com as pessoas o que eu tenho vivido desde o meu início do meu despertar espiritual em 2018, há 7 anos. E são 7 anos onde eu venho vivenciando esse processo, que não é um processo que ocorre do dia para a noite, mas é um processo aí que ele vem tijolinho por tijolinho, e ele nos dá aí esse olhar para dentro e o início mesmo, né, da autoconsciência, da autodisciplina, do olhar para dentro, do se enxergar, do se verificar, do trocar as lentes pelas quais a gente enxerga o mundo. É um processo doloroso, não vou romantizar. É um processo realmente que exige da gente coragem, a coragem de olhar para dentro, a coragem de olhar as nossas sombras, mas a coragem principalmente de reconhecer que existe algo a mais dessa nossa vida, né, tão material, tão materialista, que é uma vida onde a gente acorda todos os dias de forma automática, onde a gente trabalha, pouco tem tempo para o lazer, onde a gente paga a conta, paga os boletos, e é uma vida que segue dia após dia, onde realmente a maioria das pessoas estão robotizadas, estão, como a gente diz aí, dormindo na Matrix. Então é de suma importância que a gente tenha mais pessoas, né, nesse processo aí do despertar espiritual e mais pessoas realmente com interesse, né, em fazer a diferença, em participar ativamente desse despertar, compreendendo que é um processo e que, com certeza, o que vier desse despertar virá para melhor e fará com que a gente se torne pessoas melhores e viva, né, numa faixa aí de frequência onde a gente atraia e realize coisas melhores. Então, eu gostaria de me apresentar, porque muitas que estão aqui não me conhecem. O meu nome é Núbia, Núbia Andraus, como vocês me conhecem aí, alguns pela rede social. Eu tenho uma história aí já de 20 anos como servidora pública, onde eu passei por esse processo todo de estar em um trabalho onde já há alguns anos eu estava infeliz, não me sentia plena, não me sentia realizada. E dessa busca, né, por realização, por não entender e não aceitar que a vida não era só isso, eu realmente parti em busca da expansão da consciência e desse olhar para dentro. E desde então eu tenho vivenciado alguns cursos, tenho feito algumas vivências, todas elas me trazendo e me levando, me agregando coisas novas. E em cada uma das vivências que eu participo, seja com as medicinas sagradas, sejam cursos que eu faço, são realmente todos cursos e vivências voltadas para esse processo aí do despertar espiritual. E com tudo isso, nesse processo que eu tenho vivido, eu tenho para dizer assim, fidedignamente, que a minha vida ela saiu de um ponto X e hoje ela está num ponto Y. E por essa razão eu senti a necessidade de compartilhar com vocês, porque quando a gente realmente entende que a gente tem uma missão, um propósito, e que esse propósito nos une, e que seria o propósito de levar às pessoas o conhecimento que eu tenho hoje, o coração da gente se enche de esperança, porque se das pessoas que estiverem aqui eu puder ajudar uma a enxergar a vida com novas lentes, com outros olhos, eu certamente estarei feliz. E é sobre isso, né, que eu quero falar para vocês hoje, na data de hoje, é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês.
Então, voltando aqui na questão aí da minha apresentação, para quem não me conhece ainda, eu trabalhei durante 20 anos como servidora pública, como policial civil, escrivã da polícia, e realmente voltando aí, pincelando aí o que eu já havia dito para vocês, dessa minha insatisfação com a vida que eu estava levando, eu realmente parti aí em busca de buscar coisas melhores, de não aceitar a situação que eu vivia. Fiz muitos cursos, desde 2018 eu estou aí vivenciando esse despertar. Não é um processo fácil, é um processo doloroso, não vamos romantizar, a gente passa muitas vezes pela noite escura da alma, a gente se sente solitário, principalmente porque quando a gente desperta, a gente percebe o quanto as pessoas ainda estão dormindo e não vamos normalizar isso, mas eu acredito que de forma frequencial também, através da frequência, a gente vai atraindo aí outras pessoas, pessoas que realmente estão dispostas a pensarem diferente, a saírem da Matrix, a pensar fora da caixa, e assim a gente vai construindo e a gente vai angariando aí energia o suficiente para que a gente possa ter um crescimento aí efetivo. Então, fiz muitos cursos, muitas imersões. Na grande maioria das vezes, eu sou uma autodidata, sou uma pessoa estudiosa, adoro estudar, eu estudo fidedignamente, dia e noite, eu estudo sobre a física quântica, eu sou leitora assídua de muitos livros, muitos autores, o Joe Dispenza, o Neville Goddard, são pessoas que realmente fazem parte aí do meu dia a dia, pessoas as quais me inspiram bastante, com todo o conhecimento que têm, o Neville Goddard, principalmente, o Joe Dispenza, e a Elaine Eurives, a Maia Andrade, são muitos nomes e que realmente agora, nesse momento que a gente vai ficando aí mais nervoso, o cérebro vai travando. Mas eu espero aí, ao longo do tempo que a gente estiver juntos, a gente compartilhar mais nomes e mais autores, mais obras que realmente foram importantes e fundamentais nesse meu processo aí do autoconhecimento. Tá certo? E aí, o que seria o chamado do despertar? É realmente quando a gente para e fala, não é possível que a vida é só isso aqui, de eu acordar, já ir sem querer para o meu trabalho, porque é um trabalho que, na grande maioria das vezes, não satisfaz, não é o que a nossa alma anseia, não é pelo aquilo que a nossa alma grita, mas nós estamos na Matrix, nós precisamos de pagar nossas contas e a gente vai se submetendo. E nesse processo, a gente se submete a empregos que não são os empregos que a gente quer, os empregos que a gente gostaria, que fazem com que a nossa alma vibre, que fazem com que os nossos olhos brilhem, com que nos dá alegria. Relacionamentos que a gente vai vivendo por diversas vezes são relacionamentos também que não nos tiram do lugar, muitas das vezes são pesos que nos levam para baixo. E quando você entende que o responsável da minha vida sou eu, será que é só isso que essa vida tem para me oferecer? Eu quero mais. E a alma grita por isso, eu quero mais. É quando a gente entende que esse é um chamado. E esse chamado ele acontece para cada pessoa de alguma forma, seja no final de um relacionamento, seja em um luto, seja na perda de um emprego, seja em alguma experiência mística, com alguma medicina sagrada, mas ele acontece. Para cada um é de uma forma e ele acontece. O que a gente tem que compreender é que a humanidade precisa despertar, porque é esse despertar é que faz com que a frequência do planeta Terra aumente. E essa é a frequência aumentando, a gente vai deixar então, a gente vai trazer, né, um planeta Terra aí onde as pessoas pensem no meio ambiente, onde as pessoas pensem em não fazer guerras, onde as pessoas pensem umas nas outras. Então é de suma importância que a gente compreenda que cada um que está aqui hoje é importante, não só para a sua vida, mas é importante para todos aqueles que estão ao seu redor, é importante para as pessoas que você influencia, seja no seu trabalho, seja na sua família, e principalmente a energia que a gente tem para influenciar e para impactar o planeta Terra. Porque, como vocês vão ver aqui, eu vou trazer dados científicos do que uma pessoa com uma frequência alta, quantas ela consegue impactar. Então, a gente tem esse processo do despertar, que, como eu disse, é um processo desafiador, porque olhar para dentro de si, olhar para si, olhar para as sombras, reconhecer que nós não somos somente figuras de luz, que nós somos sombras também,
mas entender que as sombras e a luz, elas caminham juntas, e é isso que nos faz crescer, é essa aceitação de quem nós somos de verdade, é o olhar para a gente e reconhecer quem somos, o que eu estou aqui fazendo, qual a minha missão, qual o meu propósito, o que eu tenho realmente que fazer para deixar a minha alma livre e para ser uma pessoa que vem para impactar essa humanidade e esse mundo de uma maneira positiva. Esse é o chamado do despertar espiritual. E quando eu compreendo que eu consigo sair da posição de vítima, que muitas das vezes a gente permanece, porque é muito mais fácil a gente se culpar, a gente se vitimizar, ou a gente culpar o outro, do que assumir a nossa responsabilidade pelo que nos acontece. E aí é nesse sentido que eu quero trazer para vocês a escala de Hawkins, tá? É a escala do Dr. David Hawkins. Quem que é o Dr. David Hawkins? É um médico psiquiatra, um escritor, um palestrante. Ele atuou aí na época das guerras, aí realmente estudando a questão das emoções humanas. Então, essa é uma escala onde ele faz aí uma ligação aí de todas as emoções, ele coloca emoções que nós temos e faz um comparativo, porque cada emoção ela emite uma frequência. Quando a gente compreende que tudo no universo é energia, que nós somos energia, então tudo aquilo que a gente pensa, tudo aquilo que a gente sente, a gente está então emitindo uma frequência. E é importante então entender qual que é a nossa responsabilidade na realidade que eu vivo hoje, qual que é a minha responsabilidade na realidade que eu tenho hoje. Porque se eu compreendo que parte de mim as experiências que eu tenho, já é o início de um despertar, porque o despertar é você ter consciência e pensar de forma consciente, porque muitas das vezes o que fazemos? De forma inconsciente, a gente pensa e a gente vai cocriando a nossa realidade. Então, é a gente compreender a escala, como que ela trata-se, emoções negativas, emoções neutras e emoções positivas. Para vocês terem ideia, o sentimento aí de vergonha, ele vibra na mais baixa frequência, são 20 Hz. E o que é um sentimento de vergonha? É o sentimento que a gente pode se considerar que é uma quase morte. É quando o ser humano ele pensa que ele foi banido de um grupo, banido de um lugar. É aquele sentimento que paralisa, que não deixa você caminhar, que não deixa você andar, que te faz se sentir excluído, que te faz sentir não pertencente, que te faz caminhar de olhos baixos, que te faz acreditar que o mundo está contra você. Então, é um sentimento da mais baixa frequência, é uma frequência de 20 Hz. Passando disso, nós temos o sentimento de culpa, que ele vibra aí na frequência de 30 Hz. E como que é a culpa? Eu posso tanto estar culpando o outro, quanto eu posso estar passando uma imagem aí de, eu tenho culpa, para que as pessoas, então, se solidarizem comigo, sintam pena de mim, né? Que isso é interessante da gente pensar como que a mente humana funciona, mas é um processo também de um sentimento negativo, de uma frequência baixa, e que nos coloca aí num patamar de também estar atraindo vibrações e realidades que não são as realidades que a gente gostaria. A apatia é aquele sentimento onde você realmente não sente nada, você está apático, você não sente nem o bom e nem o ruim. É o morto, famoso morto em vida, né? Então a apatia, ela tem uma frequência aí de 50 Hz. E uma pessoa que está apática, ela é considerada uma pessoa que também vai atrair para a vida dela experiências que não são experiências positivas, não são experiências boas. Partimos da apatia, a gente passa para a tristeza. Você verifica aí que a tristeza ela já tem uma frequência aí de 75 Hz. E eu não sei, muitos daqui devem ter assistido o filme do Divertidamente, e ali naquele filme a gente percebe que a tristeza ela teve um papel ali importante, porque a partir do momento que a pessoa ela compreende, né? Ela sente a tristeza como um sentimento que e ela se dispõe a sair desse lugar, ele pode ser visto sim como um sentimento bom. E a gente deveria também aceitar o sentimento da tristeza, porque quando a gente chora,
que é geralmente quando a gente está triste, a gente chora, a gente deixa aflorar, a gente deixa que os nossos sentimentos, as nossas emoções se limpem, né? Então a gente até deveria, nessa nossa sociedade patriarcal, incentivar mais os nossos homens a chorarem e não a colocarem um sorriso no rosto e a fingirem que está tudo bem, porque a gente precisa aceitar que nós somos humanos, nós temos sentimentos, e o sentimento da tristeza, ele pode ser visto aí até como um início de um despertar espiritual, porque ele te leva a querer sair do lugar que você tá para buscar um lugar melhor. E aí nós vemos então com o sentimento do medo, que o medo ele é bom até certo ponto, até o ponto que ele não vai te fazer colocar em risco, que ele não vai fazer você arriscar a sua vida em alguma, né, em algum processo aí que a gente sabidamente sabe que vai te colocar numa situação ou de sofrer um acidente ou de passar por outras situações piores do que isso. Mas a partir do momento que o medo ele se torna algo gritante, que te paralisa, e é interessante também a gente entender que o medo ele é um sistema aí de controle muito utilizado pela mídia, utilizado pelas religiões, porque o que que a mídia, o que que as religiões fazem? Fazem com que você sinta medo, né, para que você realmente fique paralisado, para que você não vivencie aquilo que você deve, né, vivenciar. Ou então o medo da doença, que muito é espalhado aí, inclusive na época do Covid. Quantas pessoas não morreram pelo simples fato de terem medo? Porque o que que a gente via na televisão dia após dia? Milhares de pessoas no leito de morte. E eu tenho por base, vou dar um exemplo pessoal para vocês, do meu pai, já pessoa idosa, mas o que ele mais dizia para mim era o medo que ele tinha de pegar aquela doença naquela época que a gente não tinha vacina nem nada. Por quê? Porque ele sabia que aquilo iria levá-lo para o leito, para a morte. Então, assim, muitas das vezes a gente atrai as experiências por medo e a gente, no medo, a gente deixa de ter a racionalidade da gente realmente olhar e falar, mas espera aí, deixa eu agir aqui racionalmente, porque a gente tem que entender que as emoções, elas afetam o nosso corpo físico, elas afetam, elas desestabilizam, elas desequilibram os nossos chakras. Então, a gente tem que realmente perceber o quanto o medo ele serve como um instrumento aí de controle, como ele é paralisante, se ele realmente nos coloca aí nesse limiar e nesse patamar de nos colocar aí nessa situação de não nos enxergarmos como pessoas capazes de sair de alguma situação ou de vencer uma doença e de tantas outras coisas. E aí nós partimos então para o desejo. O desejo ele é bom, porque a partir do momento que você deseja algo, né? Você já saiu do lugar, pelo menos você já não está paralisado. Ele passa a ser ruim nessa escala aí de 125 Hz. O que que seria o ruim? Seria a questão aí de um desejo desmedido, um desejo onde você vê, por exemplo, pessoas gananciosas, onde você vê pessoas com vícios. Então, é o tipo de desejo, né? Que é o desejo do ego, né? Aquela luxúria, que é realmente aquele desejo que não é algo satisfatório para a nossa parte espiritual, porque ela é um desejo que vem do ego. E existe também uma outra questão. Quantas pessoas, né, que não têm os seus desejos realizados que passam a agir então com raiva, né, em relação às outras que conquistaram aquilo que ele queria e não conseguiu. Então a gente tem que realmente compreender algumas dessas coisas. E depois da raiva, né, passou do desejo, vemos para a raiva, que também é um sentimento aí negativo, vibrando aí na frequência de 150 Hz. E o que que a gente percebe? Que grande parte aí dessas guerras que acontecem, elas são culminadas justamente por esse sentimento, né? Então, as pessoas ali na faixa ali do Oriente Médio, ali naquelas guerras que a gente está repetidas vezes vendo, elas agem, né, de forma aí a estarem vibrando na raiva e com isso culminam guerras e são mortes de pessoas inocentes, mortes de criança. Então, é uma vibração muito baixa, é uma vibração muito ruim.
Partindo disso, nós temos então o orgulho, que também é uma vibração ruim. Por qual razão? Porque o orgulho, a pessoa orgulhosa, é aquela que está vibrando na faixa como é que fala? Do patriotismo, da nacionalidade exacerbada ou do racismo, né? São pessoas que não têm empatia pelo próximo, são pessoas orgulhosas, que só pensam em si, que não pedem perdão, que não perdoam, são pessoas que realmente se julgam acima das demais, são pessoas orgulhosas que agem com desprezo perante as demais. E aí, partindo disso, eu já começo a ter já uma emoção aí mediana, que seria a coragem, porque a coragem, ela vibra em 200 Hz e ela te tira do lugar. Ela realmente faz com que você inicie esse processo. É o começo do despertar espiritual. Partindo disso, nós temos a neutralidade, que vibra em 250 Hz, e é quando você já iniciou o processo do despertar espiritual, então você já deixa de estar julgando o próximo, você já analisa as situações que acontecem de uma forma mais neutra. Depois disso, nós temos a disposição, que vibra em 310 Hz, e é um sentimento muito bom, porque ele tira você do lugar, ele te dá o otimismo, ele faz com que você avance, faz com que você tenha disposição para saber coisas novas, para ir em busca de coisas que fazem o seu coração vibrar, para ter euforia, para ter. É um sentimento realmente já que vibra numa faixa aí de 250, de 310 Hz, e é um sentimento já que a gente considera nessa escala aí de Hawkins um sentimento positivo, né? Passando disso, nós temos a aceitação. E o que seria a aceitação? A aceitação seria eu aceitar tudo, tá tudo bem e pronto. Não, mas é você aceitar que a gente é humano, nós estamos numa experiência humana e tudo que nos acontece, ele nos acontece por um plano maior. E quando a gente aceita isso e entende isso, a gente realmente tem uma disposição e uma visão melhor de vida. Então, é aceitar que a gente tem emoção, que a gente pode mais e que a gente tem que sair do lugar, né? E aí a gente passa, então, para o sentimento da razão, e esse sentimento da razão é um sentimento aí de racionalidade, que são ligadas às grandes pessoas que contribuíram para a humanidade, trazendo conhecimento, são os estudiosos, pessoas que descobriram curas para doenças, pessoas que descobriram vacinas. Então, é realmente a razão, né, que traz também a compreensão da humanidade, das questões da humanidade, das divergências. É uma emoção aí onde a frequência vibratória ela já está bem mais elevada. Partindo disso, temos o amor, que já são 500 hertz aí de vibração. É a frequência dos mestres ascensionados, é a frequência de Jesus Cristo, dos Budas. É a frequência que a gente também vibra. É importante salientar aqui, gente, que a gente tem essa escala, mas que a gente não está paralisado em uma só escala, em um só ponto. A gente passa pela escala, né? A gente tanto vai como a gente vem. O importante é realmente a gente compreender que a gente pode, em cada fase, em cada momento, estar vibrando numa frequência. E aí nós temos a frequência da alegria. E o que é a alegria? É um sentimento tão simples, mas que ele vem de dentro, porque a questão da felicidade, ela pode ser vinda tanto de momento de algo material, mas ali ela logo passa. Mas quando a gente tem a alegria verdadeira, que é a alegria interna, que brota de dentro, da gente estar vivo, da gente estar aqui nessa vida aqui, realmente experienciando essa vida humana como seres espirituais que somos, tendo um propósito, seja em ajudar alguém, seja em fazer algum estudo. É a vida com propósito, é a vida com alegria. Então, é um sentimento aí que ele explode aí na casa dos 540 Hz, ele te traz serenidade, ele te traz entendimento, ele te traz abundância, prosperidade, tantas coisas que demandam e que decorrem do simples fato de você estar alegre. Passando disso, nós temos a paz. E o que é a paz? A partir do momento que você se aceita e aceita as pessoas como elas são, o quanto é difícil isso, né? Mas aceita as situações tais como elas acontecem, como elas ocorreram. Então, essa serenidade, ela traz esse equilíbrio. E é uma frequência onde você vai vibrar aí em 600 Hz.
E aí, partindo disso, nós temos a iluminação. A iluminação, o que que seria a iluminação? Que é o que nós todos aqui estamos aqui encarnados nesse planeta Terra, estamos buscando exatamente isso. Subir degrau por degrau para que a gente atinja aí o degrau da iluminação. Que a iluminação, ela é a junção, a união com o todo, a união com Deus. Esse é o processo de iluminação. Então, essa é a escala de Hawkins que eu quis trazer para vocês, foi para que a gente trouxesse para a gente a autorresponsabilidade em compreender que são as minhas emoções que emitem uma frequência e que essa frequência que eu estou emanando é que vai atrair para mim as experiências. Então, de nada adianta eu acordar com o pé esquerdo em determinado dia, aí já acontece uma situação, eu já chego no carro, meu pneu está furado, e eu faço, o que que eu faço? Aí eu reclamo. Aí eu reclamo, eu xingo fulano, eu falo mal do Beltrano, eu me estresso e com isso mais coisas vêm acontecendo. Ai, fizeram macumba para mim, ou então é a inveja do fulano, é mal olhado do cicrano, mas nunca é a minha responsabilidade. A escala de Hawkins ela é importante para que a gente compreenda que a gente tenha responsabilidade, porque a partir do momento que eu tenho consciência do que eu estou vibrando, do que eu estou emanando, e que são aqui a minha frequência é que está atraindo o que está acontecendo na minha vida, é como se fosse uma estação de rádio. Não adianta eu estar sintonizado numa rádio, querer sintonizar outra, mas com uma frequência abaixo dessa. Não adianta, não resolve. Eu vou sintonizar a realidade com a frequência que eu estiver emanando. Ou seja, Núbia, resolve eu quero chegar em tal lugar, eu quero vivenciar uma relação boa, eu quero viver algo bom, mas o que que resolve eu querer se eu estou emanando aqui dentro o sentimento de que eu não mereço, eu não acredito, isso não vai acontecer? Então, existe essa disparidade, porque o universo ele não vai entender o que eu estou falando. O universo ele não entende palavras. Se a gente fosse compreender isso, né? Bom, se ele entende o quê? Ele entende a minha vibração, ele entende a nossa vibração. Então é interessante que a gente realmente perceba em que momento que estamos e como que a nossa vibração vai afetar a realidade que eu experimento. Significa então que eu ter consciência do que eu estou vibrando, do que eu estou emanando, vai atrair, vai cocriar a realidade para minha vida? Isso significa dizer o quê? Que eu não vou ter mais experiências desafiadoras? Não significa isso. Porque eu estou aqui nessa Matrix, nesse mundo 3D. A gente sabe que acontece de sabores para todos, em todos os momentos. São coisas que realmente nos acontecem. Nós não estamos livres disso, né? Nós estamos sujeitos a isso, porque estamos aqui nesse mundo aqui material. Mas significa o quê? Que quando me acontecer algo que realmente é ruim, que eu não tenha gostado, ao invés de eu sentar e reclamar, ou sentar e chorar, eu vou pensar diferente. Opa, peraí. Qual que é a frequência? Qual o pensamento? Eu tenho que escolher racionalmente. Esse é o despertar. E aí, o que eu já havia dito para vocês lá no início, o quanto é importante que as nossas emoções influenciam o que eu estou vivendo aqui, impacta diretamente nas pessoas que estão relacionadas a mim e impacta no planeta, porque eu tenho dados aqui para vocês. E quais que são os dados? Eu tenho aqui para dizer para vocês que uma pessoa, por exemplo, que está vibrando acima de 200 Hz, ele já consegue ajudar muitas outras pessoas. Uma que vibra em 300 Hz, ela consegue contrabalancear a negatividade de 90 mil pessoas. Uma única pessoa vibrando em 300 Hz já contrabalanceia a negatividade de 90 mil. Uma pessoa que está em 500 Hz, que é o nível do amor, amor ao próximo, amor pelo todo, amor pela vida, amor pelo mundo, ela já consegue ajudar outras 750 mil pessoas. Uma pessoa que está no nível da paz, que é em 600 Hz, ela já consegue ajudar, gente, nada mais, nada menos que 10 milhões de pessoas. Então, aí a gente verifica a importância mesmo da gente estar vibrando em faixas altas, porque não só a gente vai estar melhorando a nossa própria vida, como também a vida das pessoas que estão ao nosso redor e também a vida no nosso planeta. Quanto mais a gente eleva a nossa frequência, mais a gente melhora a nossa vida.
Isso é de suma importância. E perceba o quanto as nossas vibrações são diretamente responsáveis por qual realidade a gente estará acessando. E quando a gente tem a consciência de que vivemos em um planeta onde existem desafios, onde coisas, situações acontecem, para muitas vezes realmente que a gente tende a baixar a nossa frequência e a gente tem essa autoobservação, essa autodisciplina de qual frequência eu vou acessar. Então, eu estou vivendo um momento desafiador. É realmente substituir a frequência. Ao invés de parar, reclamar, surtar, eu vou realmente, de forma racional, substituir a frequência. E com isso eu consigo, então, disciplinar a minha vida. E uma das coisas importantes que eu tenho aprendido ao longo desses anos é que, hora a gente está numa frequência alta, hora a gente está numa frequência baixa, mas o importante é a gente saber equilibrar a nossa faixa vibratória, porque cada ser humano ele emite um padrão vibratório. É a nossa assinatura energética. E quando a gente faz essa autoanálise, a gente entende em qual frequência nós estamos vibrando. Então, hoje também nesse workshop, eu faço para você a seguinte questão, né? O seguinte exercício. Peço que vocês aí em casa façam um exercício. Pela realidade que eu estou vivendo hoje, qual o padrão vibratório, qual a frequência que eu estou emanando, qual o sentimento que eu estou emitindo, né? Então, assim, façam aí essa autoanálise. Como que está a sua vida hoje? Você tem atraído para você mais situações positivas ou mais situações negativas? Através dessa autoanálise, dessa percepção, a gente vai, então, conseguir fazer uma substituição, seja de um sentimento ruim para um sentimento melhor, seja de uma emoção mais baixa para uma emoção mais alta, para que a gente, então, compreenda a nossa capacidade de criadores, porque somos deuses, como foi dito por Jesus Cristo há anos atrás, e está na Bíblia quando ele disse que vós sois deuses. É a gente entender mesmo a autoria diante da nossa vida, tomar as rédeas da nossa vida, compreender que somos seres divinos vivendo uma experiência humana, que temos a centelha divina dentro de nós e somos capazes de cocriar a vida dos nossos sonhos. E diante de tantos desafios, né, dessa 3D, existem técnicas que são, então, oportunas para que a gente mantenha um estado aí de equilíbrio. Eu posso citar, por exemplo, o Ho'oponopono, mas não só o Ho'oponopono. Uma das técnicas mais antigas e de tamanha importância é a meditação. E a meditação é quando a gente silencia, se coloca em contemplação, silencia os nossos pensamentos, para realmente ouvir a voz do que vem do universo, a voz da nossa intuição, a voz do nosso eu superior. Então, são várias as técnicas que nos colocam nesse equilíbrio e que buscam trazer para a gente realmente essa capacidade de nos colocar em equilíbrio diante das adversidades, para que a gente, então, vibre numa frequência melhor e que a gente atinja faixas e realidades que já existem, porque a gente nada cria, é importante salientar, a gente acessa. Mas se em determinado momento eu estou vibrando uma frequência tão baixa, eu não consigo enxergar que algo melhor já existe, mas está ali simplesmente para ser acessado. A gente não cria, a gente acessa. E eu quero agradecer mais uma vez a presença de todos que estiveram comigo aqui, que acompanharam. Tenho certeza que todos que estão aqui já estão vivenciando o despertar espiritual. Agradeço por cada um de vocês estarem aqui. Juntos formamos nessa noite uma egrégora, pessoas que deixaram, abriram mão de fazer outras coisas, mas em busca de conhecimento. E a gente percebe que muitos estão já nessa busca, mas muitos ainda são os que dormem. E mesmo tendo a oportunidade, não buscam, não querem, mas o despertar é para todos. Cada um tem o seu momento e devemos respeitar. Quero dizer para vocês e convidá-los a fazer parte dos nossos próximos encontros. Tenho aí no meu coração a intenção de fazer uma mentoria, onde teremos então encontros semanais durante um período de tempo, para que a gente possa então compartilhar dessas técnicas tão importantes e tão agregadoras
na nossa vida, para que realmente possa fazer com que a gente consiga nos equilibrar para cocriar, então, a vida dos nossos sonhos, tá certo? Um grande beijo para vocês, muito obrigado, gratidão por cada um, por cada momento que estivemos aqui. E sigam cada um no fluxo, sempre agradecendo, porque a gratidão abre muitas portas. E tendo em vista que nós somos os responsáveis por cocriar a nossa realidade e estamos aqui realmente vivendo esses desafios para que a gente aprenda a se auto-observar e entender onde a gente está e onde a gente quer chegar. Tá certo? Muito obrigada a todos e até mais.